E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e nessa aula a gente vai desenvolver um exemplo prático utilizando Node.js. Eu irei mostrar para vocês como que a gente pode construir um sistema de login com interface com a página web HTML para receber os dados do cliente. O cliente vai poder inserir essas informações, clicar num botão e essas informações, essas credenciais de login serão enviadas para um servidor Node.js e lá a gente fará a verificação quanto às credenciais em si, se elas estão corretas ou não, concedendo acesso para o usuário. Beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui na página HTML, uma página HTML padrão. Eu tenho aqui um cabeçalho, página inicial e um formulário. O formulário já está apontando aqui para o meu localhost, né? Por enquanto é um sistema que está rodando aqui no meu computador. A porta e para qual processo, qual endereço eu vou enviar, quem que vai processar essa requisição, ok? E o método post. Então vamos lá, eu vou inserir aqui algumas informações que eu quero nessa tela de login. Um nome, e aí eu vou ter um input do tipo texto, textual. A gente pode chamar aqui de usuário também, fica a critério, tá? Usuário, nome, CPF, o que você achar melhor aí. No meu caso aqui, usuário. E aí tenho aqui uma propriedade da tag input que não pode faltar, que é o name. É através do valor dessa propriedade que a gente vai conseguir buscar essa informação. Então eu vou chamar aqui de usuário. E aí eu vou ter a senha. O input também. Só que o tipo não vai ser texto. Vai ser password. Vai ser senha. Para que isso, pessoal? Para que o input, a caixinha onde vai digitar, ela não exiba as informações. Input do tipo senha tem aquele formato que a gente já conhece, onde os caracteres são ocultos. Name, senha também. Por fim, eu vou colocar aqui um outro input do tipo submit, que é para enviar. Entrar. Vou colocar umas quebras de linhas aqui, depois a gente trabalha no CSS. Por enquanto apenas umas quebras de linha simples. Tá aqui a minha página HTML. Só isso aqui. Ok, agora estou aqui no código do meu servidor Node.js. Então eu tenho aqui, eu estou utilizando o Express para facilitar o nosso trabalho. Estou usando aqui o Buddy Parser para a gente conseguir fazer a leitura do conteúdo que vai ser enviado no corpo, no body da mensagem. Isso por quê? Porque está utilizando o método post, lembra? A gente viu em aulas anteriores, quando a gente usa o método get, essas informações são enviadas na URL. Usando o post, essas informações são enviadas no body da mensagem, do formulário, entendeu? E aí, para a gente conseguir fazer essa leitura, a gente precisa de um decodificador, digamos assim, que é o que esse Buddy Parser vai fazer. E aí eu estou utilizando ele aqui, ó, buddyparser.url encoded. E aí fala aqui, ó, retorna um middleware que apenas converte o corpo codificado, digamos assim, das requisições, beleza? E aí eu tenho aqui um formato que talvez seja
novo para vocês, mas eu estou dizendo, ao invés de passar o buddy parser, adicionar isso aqui, o retorno disso a uma variável e passar lá para o meu método, eu só estou falando assim, ó, o aplicativo, ou seja, a minha aplicação, ela vai utilizar esse buddy parser, esse middleware, ok? Pronto, aí eu tenho aqui também dizendo que o servidor ele vai estar ouvindo aqui na página inicial dele, na raiz, ele vai enviar um arquivo, né? Ele pega aqui o meu diretório e o nome do arquivo. Ele está enviando o arquivo para o usuário. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai enviar essa página index.html para o meu usuário. Se eu fizer uma requisição do servidor na raiz. Então, vou rodar ele aqui. Node server.js. Vou atualizar aqui meu navegador. Tá aí. Foi enviada a página index para mim. Ok. Agora a gente vai trabalhar no código para receber essas informações e verificar o usuário e a senha. Então, eu vou preparar aqui um app post para que eu consiga interceptar uma requisição post. E essa requisição vai ser aonde? Para onde que eu estou enviando aqui? Logar. Então, se chegar uma requisição em /logar do tipo push, aí eu vou disparar uma função que vai ter dois objetos, um de requisição e de resposta. Faltou fechar aqui o parênteses. Pronto. E aí, como eu falei, né? Diferentemente de exemplos anteriores, a gente não precisa passar o decodificador aqui, porque eu já estou dizendo que minha aplicação vai usar isso em todo lugar que for necessário. E agora, pessoal, o que eu preciso fazer é buscar essa informação que veio do formulário, o usuário, os valores que foram preenchidos em usuário e senha. Então, como é que eu vou declarar uma variável aqui chamada usuário? E aí eu vou buscar aquelas informações. Onde é que aquelas informações estão, pessoal? Estão nesse objeto rec, que representa um objeto da requisição. Então, e onde é que está o conteúdo que eu quero buscar? Está dentro do body dessa requisição. O nome do campo que eu defini lá um é o usuário e o outro é senha. Então, vou colocar aqui usuário. E agora eu vou criar outra variável para receber a senha. Está no mesmo objeto de requisição, no body, senha. Aqui, pessoal, já é para eu conseguir pegar aquelas informações, ok? Então, o que eu posso fazer? Professor, como é que eu sei se deu certo ou não? Você pode, se quiser, exibir no log aí, ó. Você pode exibir no log usuário e a senha. Se der certo, já vai aparecer aqui, ó. Então, ó, se eu parar aqui meu servidor, rodar de novo, for lá na minha página e colocar aqui usuário Maria, senha 123, quando eu clicar em entrar, Maria 123 apareceu no meu log. Ok? Então, funcionou. A informação chegou até o servidor. O que eu preciso fazer, pessoal? Agora, para validar essa senha. O normal é que quando um usuário em um site comum insere o seu login, essa informação ela vem para o servidor vai buscar as credenciais desse usuário, para esse CPF, esse e-mail, no banco de dados e traz essas informações e aí verifica se a senha bate com aquele especificou.
No nosso caso, como a gente não está trabalhando ainda banco de dados, a gente pode colocar aqui, a título de exemplo, uma senha qualquer. A gente escolhe a senha. Mas o que a gente precisa definir é um if. Então, se o usuário informado for igual a string, aí a gente define qual que é o usuário padrão, sei lá, Daniel. Esse é o usuário correto que eu tô assumindo ser o usuário correto, digamos assim. Então, se o usuário for igual a Daniel e ao e-comercial, senha foi igual a 1, 2, 3, essa é a senha correta. Ou seja, se essas duas condições forem verdadeiras, aí eu vou exibir uma resposta, vou criar aqui um objeto response e vou mandar uma resposta, uma string como resposta. Tipo, seja bem-vindo, e aí vou concatenar aqui o nome do usuário. Se não, se essas credenciais não forem, ou o usuário ou a senha forem diferentes dessas informações previstas, ele entra no else, né? Se não, eu vou exibir aqui credenciais inválidas ou usuário e senha incorreto. Você define aí a mensagem apropriada. Ok? Então, salvei aqui e vamos colocar para rodar. Rodando o meu servidor, node server.js. Lembrando que server.js é o nome do meu arquivo. Aqui, ó. Se você pode salvar esse servidor com outro nome. E aí, na hora de executar node, o nome que você definiu para o arquivo. Tá rodando. Fui lá no navegador. Vou colocar uma senha Maria agora. Usuário Maria. A senha 123 está correta, mas o usuário está diferente. Então, ó, credenciais inválidas. Certinho. Agora, se eu colocar Daniel, como eu defini lá, e a senha 123, aí funcionou perfeitamente. Seja bem-vindo o nome do usuário. Entenderam? E a gente pode diversificar isso aqui, a gente pode variar essas informações. Como, por exemplo, para saber exatamente o que tá errado. É o usuário que não está correto, não existe, né? Porque essa é uma informação para o cliente que é muito abstrata, então ele não vai saber o que ele errou. É o nome do usuário que não existe, é a senha que está errada para o usuário. Como é que eu posso definir isso? Então vamos lá. Para a gente melhorar isso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou, primeira coisa, avaliar aqui se o usuário está dentro do que eu julgo ser o correto, né? Então, se o usuário for igual a Daniel, beleza. Então, usuário, vou apagar aqui. Usuário existe. Só que aí dentro do if eu vou fazer uma outra verificação. Ah, antes disso, aqui ó, se o usuário for igual a Daniel, beleza, vai continuar o procedimento. Se o usuário não for igual a Daniel, eu posso enviar uma resposta aqui do tipo usuário não existe. E aí você pode aqui definir uma array de strings. E se esse usuário não tiver nesse array de string, ou seja, nesse conjunto de usuários possíveis, ele também exibe essa mensagem, usuário não existe.
Beleza? Então aqui está Daniel. Se o usuário for Daniel, eu vou fazer uma outra verificação. Se a senha é igual a 123. Se a senha for igual a 123, beleza. Vou exibir uma mensagem para o usuário. Seja bem-vindo, o nome do usuário. Se não, se a senha estiver incorreta, não, o cara digitou a senha diferente de 123, eu vou exibir uma outra mensagem, tipo senha incorreta. Observem que agora as mensagens que estão sendo enviadas para o cliente, elas condizem mais com a realidade, elas dizem de fato o que aconteceu, são mais esclarecedoras e transparentes para o cliente. E isso é algo positivo, né? Se a gente recebe uma mensagem no site, você tenta se cadastrar, fazer alguma coisa e não consegue, e aí só tem uma mensagem geral, genérica, a gente fica frustrado. Então, vamos testar isso aí. Coloquei para rodar a aplicação. Então, de novo, um usuário que não existe. O usuário não existe. Show de bola. Agora, o usuário existe, só que a senha está errada. Senha incorreta. Beleza. O usuário que existe e a senha correta. Seja bem-vindo. Entenderam aí? O exemplo que eu disse anteriormente aqui, ó, para caso você queira trabalhar com um conjunto de strings de usuários possíveis, por exemplo, é isso aqui, ó. Então, usuários. Vou criar um array. Como é que se define um array? Então, eu posso definir aqui quais são os usuários existentes na minha aplicação. Vamos supor que isso aqui foi buscado no banco de dados. A Maria, tem o Felipe, beleza. Então são os 3 usuários. Aí eu posso verificar se o usuário definido ele bate com alguns dos previstos. Então, se usuários ponto includes, aqui ó, esse includes vai servir pra gente, ó. Determina se um array inclui um certo elemento. Então, se esse array de strings possui um elemento usuário, ou seja, a string que foi enviada, que foi capturada, beleza. E continua, se não, dá erro. Vamos ver se funciona? Então vou atualizar aqui. Vou de novo digitar um usuário que não existe. Beleza, usuário não existe. Agora eu vou colocar um outro usuário, a Maria. Só que a senha é correta. Senha incorreta. Observem que ele entrou aqui, né? Ele não exibiu aquela mensagem de usuário não existe, ou seja, ele identificou que a Maria está dentro, está inclusa nessa string. A string Maria está dentro deste array de string. E de fato tá, olha ela aqui, ó. Aí ele entrou no if. Aí dentro do if ele verificou, a senha é 123? Não, eu coloquei uma senha doidona lá. E aí ele exibiu a mensagem senha incorreta. Mas agora eu vou colocar a Maria e vou colocar a senha correta, 123. Seja bem-vindo, bem-vinda, Maria. Se eu testar com Felipe, 123, seja bem-vindo, Felipe. Entenderam, pessoal? Então isso aqui é um exemplo simulando como se a gente tivesse buscado umas informações lá no banco, todos os meus usuários possíveis, e aí eu estou verificando se esse usuário informado ele está dentro deste leque de opções. Ok? E aí você pode trabalhar a senha também. Aqui eu coloquei uma mesma senha, né, para cada um.
O que dá para fazer também? Dá para trabalhar em JavaScript um array dentro do outro. Como é que é isso? Ó? A gente pode ter aqui, ó. Então, o Daniel, a senha dele é 123. Então, aqui é o conceito de matriz, né? A gente está trabalhando aqui no array com 2 dimensões. Aqui a senha da Maria é 234. E a senha do Felipe 345. O que nós precisamos fazer agora é um for. Então a coisa vai ficar um pouco diferente. Eu vou fazer um for aqui para percorrer esse array de usuários. Então, declarar uma variável chamada x igual a 0. Enquanto x for menor que usuários, ou seja, a minha quantidade de usuários, né? Ponto length x mais mais. Aqui é um laço onde eu vou executar esse laço a quantidade de usuários que eu tenho aqui. Então, 3 vezes. E aí essas condições, essas verificações todas aqui, eu vou colocar dentro do laço. E aí a coisa vai mudar um pouco. Primeiramente, essa resposta aqui, o usuário não existe, vai para fora do for. E eu vou tirar do else. Porque se eu deixar aqui, ele vai verificar. O usuário 1 é igual a esse aqui. Se o usuário 1 já não for, o informado não for o usuário 1, for a Maria, por exemplo, ele já iria exibir a mensagem o usuário não existe. Mas não é o caso. Ele vai ter que percorrer todos, verificando se o usuário informado corresponde a algum desses. Se não corresponder, aí sim, ou seja, depois do for, depois que eu verificar tudo, eu exibo a mensagem o usuário não existe. Se ele encontrar algum antes, ele já vai exibir a mensagem seja bem-vindo usuário e não vai exibir essa mensagem o usuário não existe. Porque o objeto, o response, vai ser gerado antes. Ok. E aí a verificação é diferente também. Como é que eu verifico? Assim, ó. Observem que agora a gente está trabalhando com matriz. Então, é como se fosse eu tenho aqui um array dentro de array. Então, cada objeto desse aqui, ó, tem 2 valores, o usuário e a senha. Então, como é que eu verifico? Ó, se o usuário na posição X, né, posição 1, 2, 3, na verdade é 0, 1, 2, 3, começa no 0, né? E aí eu vou informar agora qual dimensão que eu quero pegar, se é essa primeira coluna ou a segunda. Se for a primeira, é 0. E aí que no caso do usuário está na posição 0 exatamente. Então, ó, ele vai verificar. Se o usuário na posição X, que é 0 também, ou seja, esse camarada aqui, na dimensão 0, ou seja, agora esse segundo valor eu estou dizendo se eu quero o campo 1 ou 2 desse objeto. Então, 0 corresponde ao campo 1, primeiro campo. Então, se essa informação aqui for igual ao usuário informado, beleza. É um usuário válido. Aí vamos supor que eu digitei Maria, aí vai verificar. Objeto X, ou seja, o 0, na posição 0, posição 0, posição 1. Posição 0, Daniel. Daniel é igual a uma Maria? Não. Aí não vai entrar aqui, o X vai contabilizar mais 1 e vai de novo. Agora o X é 1. X na posição 1, tá aqui. Usuário na posição X, é esse aqui. Na dimensão 0 também, ou seja, Maria. Maria é igual a Maria? É, aí ele vai entrar. Beleza? E aí agora eu vou verificar a senha. Como é que eu verifico a senha, pessoal? Mesmo esquema. Então, se usuários na posição X, ou seja, o X aqui está no 1, né? Vamos naquele mesmo exemplo, está no 1 de Maria, que é o objeto 0, objeto 1, Maria. Aí ele vai entrar aqui. Então, o objeto 1, só que agora no campo, não é o campo 0, agora eu quero a dimensão 2.
ou seja, a segunda coluna, que aqui é representado pelo 1. Coluna 0, coluna 1. Então agora, ó, 0 aqui, 1 aqui. Então agora, essa segunda dimensão, que é onde eu tenho a senha, é igual a senha informada? Se for, seja bem-vindo, usuário. Se não, senha incorreta. Vamos ver se funcionou? Parei aqui, rodei o servidor de novo. Então, eu vou colocar um usuário que não existe. Usuário não existe, beleza. Agora, eu vou colocar um usuário que existe. Maria, beleza. Mas vou colocar uma senha incorreta. Senha incorreta, legal. Vou colocar Maria e a senha dela, que é 234. Bem-vindo, Maria. Funcionou. Se eu colocar Felipe e digitar 234, vai dar senha incorreta. Por quê? A senha do Felipe é 345. Então, voltei aqui. Felipe 345. Seja bem-vindo, Felipe. Entenderam, pessoal? Esse finalzinho aqui ficou um pouco mais complexo, mas foi só porque eu quis mostrar para vocês as possibilidades, né? O JavaScript, ele nos traz milhões de possibilidades para tudo que a gente vai fazer. E aí é mais uma das formas de se fazer. Um exercício anterior que eu passei para vocês, vocês poderiam ter feito de uma forma mais simples, claro, não tem problema. No próprio if você verificava, senha é igual usuário é igual a 123, aquele primeiro exemplo que a gente fez aqui. Pronto, já resolvi a questão. Mas se você quiser fazer algo mais elaborado, aqui um exemplo de trabalhando com array bidimensional, uma matriz, ok? E aí, novamente, a partir da próxima aula a gente vai começar a estudar banco de dados e aí nós vamos ampliar os nossos horizontes. A gente pode voltar a fazer um sistema desse, de cadastro, entre outros, mas agora buscando a informação no próprio banco e não aqui definindo estaticamente como a gente fez. Ok? Então valeu, pessoal. A aula de hoje é isso aí. Postem suas dúvidas, tá? Tentem fazer, tentem modificar, usem a imaginação e não guarde as dúvidas para si. Compartilhe com os colegas lá no Google Sala de Aula que a gente vai respondendo. Pode mandar e-mail para mim, fique à vontade. Valeu, é isso aí, se cuidem e até a próxima. Grande abraço.